Então, hoje a gente teve uma discussão que começou ontem, né? Hoje é segunda-feira, ontem domingo. Ontem eu acabei nem me envolvendo muito, porque domingo a gente praticamente não faz nada dentro do calar. Como todos sabem, domingo a gente tem a questão do Dia do Senhor. Mas hoje eu me envolvi e aí acabei lendo algumas mensagens, ouvindo alguns áudios sobre a questão da propriedade intelectual. Direito de a gente poder propagar material sem autorização, como livros, e-books e, enfim, coisas nesse sentido. Como todos sabem, a Educalar ela é contra, né, essa disseminação de material. A Educalar ela não é a favor, né, não é legal dentro dos grupos a gente está pegando um livro e simplesmente pegar esse PDF e distribuir ele. Tem alguns pontos que foram levantados, eu particularmente acabo entendendo bastante disso, no sentido de entender as pessoas e o ponto de vista delas. Algumas coisas eu acabo concordando, outras nem tanto, né? Mas eu quero fazer esse vídeo para deixar a situação mais clara possível e quando a gente voltar a esse assunto, que esse vídeo ele seja o norteador para quem tem feito essa disseminação de material. Todo mundo sabe que a Educalar tem um Google Drive, né? Esse Google Drive ele está sendo trabalhado aí há mais ou menos um ano. Uma das coisas que a gente fez e tem feito, e uma das coisas que a gente pede é que quando se encontra material com direito autoral, que nos avise para a gente remover. Porque às vezes pode passar alguma coisa, enfim, não é o nosso interesse em fazer isso. Aí vocês podem me perguntar, tá, Emerson, mas a propriedade intelectual não existe. Eu conheço muita gente que defende isso, inclusive cristão. É, como que fica? Emerson, isso é um pecado, eu não vou para o céu por causa disso. São coisas que me perguntaram hoje e algumas pessoas ficaram bem chateadas, outras acabaram escreveram e saíram, enfim. Saíram no sentido de parar de discutir. Né? E qual que é todo o ponto aqui, né? Não é nem defender um lado nem defender o outro. É a questão que, assim, a Educalar não permite isso dentro dos grupos. Se você gosta de propagar esse tipo de material, monte um grupo e propague esse tipo de material, sem problema nenhum. Né? Agora, dentro dos grupos que nós temos, nós gostaríamos que as regras fossem obedecidas. E a nossa praticamente única regra é que a gente possa falar de educação domiciliar. Sabe que às vezes me chateia que a gente tem uma facilidade imensa, né, de falar de qualquer coisa, menos de educação domiciliar. Eu fico olhando, às vezes, poucas famílias ensinam como têm feito as atividades, poucas famílias mostram o que os filhos têm feito, poucas famílias vêm tirar dúvida. Agora, quando fala de algum tema de política, de religião e de qualquer outra coisa, a gente é muito bom para falar o que a gente pensa. Isso é lamentável para um grupo de educação domiciliar, mas acontece, e acontece infelizmente bastante. E olha que Educalar, ainda dos grupos que eu acabo participando, é um dos mais estruturados e organizados. Mas vamos lá às perguntas e às respostas. Tá? Propriedade intelectual é pecado? Né? É pecado eu pegar um e-book e disseminar? A Bíblia não vai falar assim, olha, se você pegar um e-book, você vai estar pecando, né? E distribuir isso aí de forma involuntária. A gente tem o princípio de ouro, que é tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. A gente tem o princípio que o obreiro é digno do seu salário. São princípios que a gente pode, de alguma forma, aplicar isso. Né? Alguns vão defender que vocês estão acessando esse material e não está tendo cunho comercial, ou seja, eu peguei para mim, mas eu não vou ficar vendendo isso. É aquele a típica defesa da pirataria, não, eu comprei lá o DVD, mas eu não vou revender esse DVD, eu simplesmente comprei e vou assistir ele em casa. A questão é que a pessoa que fez, né, como eu, por exemplo, tenho produzido material para o Educalar Premium, ela dedica tempo e estudo para produzir aquele material, e muitas vezes, né,
ela depende daquilo financeiramente, então ela vai ganhar uma porcentagem, independente de quanto seja isso. Esse valor, muitas vezes eu conheço, por exemplo, pessoas que vivem disso, vivem literalmente de escrever livro, né? A sua renda principal vem disso. A partir do momento que a gente pega esse livro, escaneia ele e coloca disponível, outras pessoas não compram esse material. Então a gente precisa ter esse discernimento. Imagine a gente indo trabalhar todo dia, acordando cedo e não receber o salário. Aí vai falar, pô, mas eu trabalhei, por que eu não tenho que receber? Eu não sou digno de receber salário? É digno de receber esse salário. A pergunta é por que o cara que escreve um livro, produz um material de qualidade, ele também não é digno de receber pelaquilo? Às vezes a gente não para pensar e fazer esse comparativo. Outra pessoa fez um comentário e falou assim, Emerson, mas não falou diretamente para mim, né, mas eu não tenho condições de comprar esse material. Isso não é uma justificativa para que a gente possa pegar e usá-lo, né, sem a devida compra. Né? A gente pode pedir ajuda para outras pessoas, mas é a mesma coisa que eu ir numa livraria, vai no shopping, vou na livraria, eu gostei desse livro aqui, eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou levar mesmo assim. O que é isso? Isso é roubo? A gente não gosta de ser chamado de ladrão, mas isso é roubo. A gente entrou na livraria e falou, eu gostei, eu vou levar. Né? Se a gente for fazer essa analogia, ela é exatamente a mesma coisa. Pode falar assim, mas a pessoa não, ela escreveu um livro baseado em outros conhecimentos que estão disponíveis. A gente não tem nenhum problema com o conhecimento, ninguém quer restringir conhecimento aqui. A gente quer restringir a questão de usar algo sem pagar. Se você comprou o livro, você tem acesso ao conhecimento e você vai lá e coloca algumas citações, por exemplo, no grupo, sem problema nenhum. Agora, pegar esse livro, escanear ele, disponibilizar para que as pessoas tenham acesso, para que outras pessoas não comprem, primeiro, a gente tem que pensar, o escritor não está recebendo isso. Segundo, é a mesma coisa que eu entrar numa livraria, pegar o livro e falar, eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou levando. Isso é roubo. Tá? Eu sei que existe controvérsia, muita gente vai falar, eu não penso assim, e desculpa, mas nesse momento isso não me importa. Dentro do grupo da Educalar, não é permitido a propagação de material sem a permissão do autor. Se esse material tem direito autoral, a gente vai respeitar. Alguns vão falar, Emerson, mas a gente tem que respeitar as regras até um dado momento, né? Se isso não ferir os princípios bíblicos. Exatamente assim que eu penso. E essa é uma das questões. Né? Se a gente, por exemplo, tiver um livro que tem direito autoral, que acontece, e esse livro não é mais vendido, a editora não produz mais, sem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema a gente escanear esse livro e disponibilizar. Afinal de contas, a gente não tem mais esse acesso. Agora, quando esse livro ainda é vendido, os autores ainda recebem por isso, as editoras que produziram, né, todos aqueles que já participaram de desenvolver um livro, né, a Educalar ela vai lançar alguns e-books, o primeiro já está praticamente pronto. Né? Esses e-books eles vão ser distribuídos a princípio de graça, esses primeiros pelo menos. Gostaria muito que todos vocês lessem. E o fato de estar desenvolvendo isso faz com que a gente acabe conhecendo o trabalho que é ler, reler, corrigir, diagramar, né? Fora que isso não é feito por uma pessoa só, são muitas pessoas envolvidas, então quando a gente para de comprar um material que é produzido com fim lucrativo, a gente de alguma forma está afetando muitas famílias. Isso não é só um livro, isso pode ser uma licença de software, isso pode ser às vezes um produto roubado, né? A gente não está pensando em quem a gente está literalmente lesando, né? Então, assim, eu gostaria muito, muito do apoio de todos, que a gente pudesse, assim, Emerson, poxa, eu gostaria de ter o livro, por exemplo, ao Trivium, mas eu estou sem condições. Será que a Educalar consegue me ajudar de alguma forma? Sei lá, a gente, dentro das nossas condições, a gente vai procurar fazer, mas é muito melhor que a pessoa venha e peça ajuda para nós, né? Que a gente possa se esforçar, às vezes outros membros da Educalar podem falar, olha, eu ajudo com R$1, ou se 30 pessoas ajudarem com R$1, a gente consegue às vezes comprar um livro para outra pessoa sem problema nenhum. Tá? A questão é que nós não estamos restringindo uma pessoa a ajudar a outra. A gente realmente quer que uma família ajude a outra, mas que a gente possa fazer isso não prejudicando um terceiro, não roubando um terceiro.
Eu sei que essa palavra é forte, mas é literalmente isso que a gente faz quando a gente pega um material, vai na livraria e fala assim, eu não vou pagar por ele. Só porque ele está ali de forma digital não significa que alguém não está recebendo por isso, tá? Pensem no seguinte, o que nós temos feito no Educalar Premium, por exemplo. O Educalar Premium já tem praticamente 100 aulas no ar. É muito material produzido. Imaginem agora os membros do Educalar Premium pegando aquelas aulas, gravando e disponibilizando. Elas podem falar, mas eu estou abençoando outra família que não tem condições, mas ela vai estar abençoando uma família que não tem condições de uma forma ilegal e prejudicando todo um projeto que tem se estruturado, investindo tempo e estudado. Acontece as mesmas coisas com os escritores, com as editoras, com as pessoas que trabalham numa editora, né? Com a logística para entregar esse livro, a gente às vezes não consegue perceber a quantidade de pessoas envolvidas, né? Então é muito bom que a gente pare e pense sobre isso, que a gente possa entender o que a gente tem feito, que a gente possa entender que a intenção da Educalar não é restringir o acesso à informação, muito pelo contrário, é que todas as famílias tenham acesso à informação, mas que a gente tenha acesso à informação de forma lícita, que a gente não venha prejudicar outras pessoas. Eu acabo entendendo o ponto de vista de várias pessoas. Algumas delas a gente vai concordar totalmente, outras não, e não importa se ela é uma cristã ou ela não é uma cristã. Agora, um princípio básico é que a gente respeite as regras que os grupos têm. Se tem uma regra de não propagar algum tipo de material, é uma questão simples, é só não propagar o material. Ninguém está obrigando ninguém a estar dentro dos grupos da Educalar. Então, se você quer ter acesso a esse material, quer disseminar esse material, você monta um grupo e fala assim, ó, grupo de educação domiciliar com material pirata. Ou pode colocar assim, grupo de educação domiciliar com material roubado. E aí vocês liberam acesso, quem quiser ter acesso a isso. É a mesma coisa eu montar uma loja aqui e falar assim, ó, loja de produtos eletrônicos roubados. Ou eu montar uma outra loja aqui, loja com produtos de autopeça de carros roubados. A minha pergunta, quem de vocês vai entrar nessas lojas para comprar? Qual é o tipo de exemplo que a gente tem dado? Ah, a gente pode falar assim, ah, mas eu sou anarquista, né? Eu sou anarquista, eu quero que seja tudo livre, liberdade para tudo. E é muito engraçado quando a gente tem esse pensamento de anarquia, é que muitas pessoas falam assim, ah, eu vou montar uma empresa, e assim, é liberdade econômica, todo mundo, eu quero que tenha acesso a tudo. Até abrir um concorrente na frente e falar assim, não, ó, esse concorrente faz a mesma coisa que tu. Aí sabe o que acontece com essas pessoas que são bem anarquistas? Elas vão falar assim, ah, agora a gente tem que começar a regulamentar. Por que não? Agora a gente tem que criar um parâmetro aqui, vai que aquele concorrente ali na frente começa a vender mais barato que eu. Então a gente precisa cuidar muito com esse pensamento, ah, é liberdade para tudo, a liberdade econômica que mantém o negócio. Ah, não, isso aqui não é pecado, isso não é um problema. Eu gostaria de dizer o seguinte, se você não é um cristão, se você não acredita nos fundamentos que balizam o que Educalar acredita, é uma questão sua. Agora, dentro da Educalar, dentro do grupo que nós administramos, dentro do grupo que nós criamos, a gente só pede que haja esse respeito pelo que a gente criou. Simples assim. Se você não concorda, ok, a gente respeita, não tem nenhum problema. Agora, ou você ouve a maneira como as coisas têm que acontecer ali dentro, ah, mas eu não concordo, ok. Ou você monta um grupo, como eu acabei de sugerir, e faz o uso dele da forma que você quiser. A questão é assim, vamos nos unir no essencial, vamos ajudar uma família ou outra. Eu gostaria muito que toda essa discussão que há, às vezes, assim, seja assim, ah, pessoal, eu estou fazendo aqui um cronograma que eu gostaria da opinião de todos. Vamos criar um cronograma junto. Ah, eu estou usando esse currículo aqui, vamos usar esse currículo. O que vocês acham? Ah, eu tenho um filho de 3 anos. Eu estou usando esse currículo. Quantas mães aqui têm outros filhos com 3 anos para que a gente possa avaliar isso junto? Ah, eu estou usando esse material aqui da Mackenzie. Olha, eu não gostei dessa parte, eu gostei dessa outra. Quem é que está usando? Quem é que gostou? Quem é que não usou? Olha, eu estou ensinando xadrez para meu filho, eu estou com dificuldade nessa jogada. Quem é que entende disso? Olha, eu tenho tentado aplicar a educação clássica cristã, mas eu estou com dificuldade de entender o que é o princípio da educação clássica cristã. O que é o trivium? Como que eu aplico isso dentro das matérias? Por que a gente não vê isso? Por que a gente tem facilidade de discutir tudo menos o que a gente tem que discutir? Se o grupo é sobre educação domiciliar,
Como que eu tenho tempo para discutir outras coisas e não tenho tempo para discutir o que eu preciso discutir? Como pode eu querer dar o exemplo para meu filho e falar assim, ó, filho, eu estou indo lá no shopping, eu estou indo roubar um livro para te ensinar. Isso não é educação domiciliar. Tá? Se você pensa dessa forma, infelizmente, eu vou te dizer que você está no grupo errado. A Educalar não pensa dessa forma. Se existem outros grupos dessa forma, que pensam assim, que bom para eles. Mas não é da forma que nós pensamos. A gente não vai denegrir, a gente não vai lesar outra pessoa para que o nosso filho tenha esse material. A gente não vai fazer isso. Se nós temos dificuldades em comprar algo, se nós temos dificuldade de entender isso, nós temos um grande problema e a gente precisa de ajuda. Agora, é uma decisão de cada família. Eu gostaria que nós viéssemos pensar sobre isso, tá? Que a gente pudesse realmente refletir sobre isso, né? E que a gente pudesse respeitar as outras pessoas, né? Vamos aplicar a lei de ouro aqui. Vamos aplicar, fazer com os outros o que a gente gostaria que fizesse conosco, né? Que a gente não possa simplesmente sair atacando as outras pessoas e esquecendo, olha, e se eu for atacado? E se o meu patrão não me pagar? E se eu vender um produto e não receber? Que é o que às vezes pode acontecer. A gente gostaria disso? Não. Então por que a gente tem feito? Tá. Então reflita sobre isso e eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e que a gente possa entender de forma simples. Não propague material que não tem direito de uso. Simples assim. Um abraço.